Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica e agora vamos falar aqui do tópico 4.4, o potencial de grau. E o nome já fala, né? O que é o potencial de grau? Ele é um degrau mesmo, né? Então, ele é um potencial, deixa eu colocar assim, fica melhor. Ele é um potencial que, para valores de x negativos, ele vale zero. Mas para valores de x positivos, ele vale V0. Ou seja, eu posso definir matematicamente como o potencial que é igual a zero para x menor do que zero e é V0 para x maior do que ou igual a zero. E a gente vai considerar nesse problema partículas que estão vindo aqui da esquerda para a direita, né? Então essas partículas vêm aqui da esquerda para a direita. E nós temos dois casos possíveis, né? Um dos casos é quando a energia da partícula é maior do que a barreira de potencial, né? Então, a partícula está vindo aqui da esquerda para a direita. E a energia dessa partícula, ela é maior do que o potencial, né? Então, essa partícula vem aqui, né? Ela vem aí com uma energia que ficou tudo torto, né? Mas então é isso. A partícula tem uma energia que é maior do que o potencial. Vamos fazer a análise clássica primeiro, depois a gente faz a análise quântica, né? Então, do ponto de vista clássico, então primeiro análise clássica, né? Então, classicamente, o que acontece segundo a física clássica? Então, pela física clássica, ocorre transmissão. Obviamente, não precisa nem, né, é meio óbvio isso que é física lá do ensino fundamental, né? Então, ocorre transmissão total. Se a partícula tem mais energia do que a barreira, a transmissão é total. A única coisa que acontece é que muda o momento, né? Então ela está com um momento aqui, quando ela entrar aqui no potencial, ela vai ter um momento, no momento que ela estiver dentro do potencial, né? Aí o momento dela diminui. Só isso que muda, né? Então agora aqui dentro, ela vai ter um momento, lá sei, P'. E esse momento, obviamente que ele vai ser menor do que o momento. Mas, fora isso, ela vai ter energia para continuar se movimentando, né? Então, a energia dela antes de entrar, qual era a energia
energia da partícula antes, né, da barreira de potencial. Antes dessa barreira de potencial, a energia da partícula era E, que é o que? Metade é igual ao momento linear ao quadrado sobre 2m. Então daqui, o momento ele era o que? 2m é raiz. Só que o que vai acontecer depois da barreira? Então, a energia da partícula depois da barreira. Então, depois da barreira de potencial, a energia já não é mais E. A energia é menos V0, diminui, né? Então, agora, a energia que ela tem disponível para se movimentar é E menos V0, porque ela tem que vencer, ela tem que usar parte da energia para vencer a barreira de potencial. Mas ela se move normalmente aí, né? Ou seja, isso daqui é em x menor do que zero, né? Isso daqui é em x maior do que ou igual a zero. Ok, isso é o que ocorre classicamente, né? Agora, o que vai acontecer do ponto de vista da mecânica quântica? Então, isso que a gente vai analisar agora. Então, quanticamente, o que acontece? Então, levando em conta agora a mecânica quântica. Como é que eu resolvo esse problema? Então, vou pegar o mesmo desenho aqui, ó. E vou apagar isso daqui. Ok? E aqui a gente vai ter que resolver a equação de Schrödinger, né? Antes de qualquer coisa. Então é menos h barra ao quadrado sobre 2m vezes a função de onda mais o potencial vezes a função de onda igual a energia vezes a função de onda. Então, a gente tem que, de uma maneira geral, né? Aqui o potencial é zero, né? Aqui o potencial é V0, mas essa expressão continua sendo geral. Então, vamos chegar na... Como é que ficaria a equação diferencial, né? Eu poderia multiplicar tudo por menos 2m sobre h barra ao quadrado. Isso aí daria o quê? Opa, faltou aqui a segunda derivada. Aqui eu tenho a segunda derivada com relação a x, né? Então, nesse caso, eu tenho... vai cortar o 2m, né, o h barra, e o menos... Fica a segunda derivada com relação a x. Da função da autofunção, né? Mais o potencial. Eu vou multiplicar, mas antes eu vou logo fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para o outro lado logo. Então vai ficar V de x, né? Menos E vezes a função de onda, ou autofunção no caso, né? E aqui eu posso já multiplicar por
menos, aí vai ficar um menos aqui, né? 2m sobre h barra ao quadrado. E aí a gente vai fazer esse jogo de sinal aqui, jogar esse menos para dentro, deixar mais aqui, que é a solução que mais, a forma que os jogos fazem, geralmente é assim, né? Ok, então aí não tem nada de problemático, uma equação diferencial simples, né? Como a gente encontra desde lá que você estuda em cálculo, equações diferenciais ordinárias, né? Uma equação de segunda ordem, né? E aí a gente vai simplesmente escrever esse termo aqui como k ao quadrado. Então a gente pode dizer que k ao quadrado ele é 2m sobre h ao quadrado vezes e menos v de x, né? E a equação, por sua vez, é a segunda derivada da autofunção com relação a x. Aqui mais k ao quadrado vezes a autofunção igual a zero. Agora, o que acontece aí? A gente vai pegar aqui a equação, o poço, né? Que poço? Vou pegar aqui o potencial degrau. E aí, o que eu observo é que eu tenho duas regiões, né? Eu tenho que trabalhar nessa região aqui, que é o x menor do que zero. Essa região aqui que é x maior do que igual a zero, né? Na região x menor do que zero, o que a gente vai ter? Então a gente vai ter dois k's diferentes, né? Você percebe que você não vai ter o mesmo k aí, né? Vai ter dois k's diferentes. Você vai ter aqui, você vai ter um K1, vou chamar de K1, tá? Que está do lado esquerdo, né? Para x negativo. Nesse caso, o k ao quadrado vai ser o quê? O k vai ser a raiz disso aqui, né? Posso até colocar aqui, tirar isso aqui. Poderia ter colocado aqui logo a raiz, né? Ok? Então seria a raiz disso ali. Só que nesse caso, o potencial é igual a zero, né? Então o potencial aqui, ele é zero. Então no K1, o potencial é zero. Como o potencial aqui é zero, soma isso aqui, né? Fica simplesmente aqui isso. Ok? Por outro lado, aqui eu vou ter um K2, onde eu não posso tirar, né, o potencial. E o potencial ele vale V0. Então aqui vai ser raiz, né, aquela expressão lá. 2m sobre h barra ao quadrado, só que agora fica E menos V0. Ok? Obviamente que esses caras eles são positivos, né? São números positivos, porque a energia é um número positivo, aqui é um número positivo, tudo é um número positivo aqui. Então isso daqui é um número real positivo. Aqui a energia é maior que o potencial. Como a energia é maior do que o potencial, né? A energia aqui é maior do que V0. Então quer dizer que isso aqui é positivo e aí o resto do positivo, o resto do número positivo é um número positivo. Então isso aqui tudo é um número real. Esses dois K's aí são números reais positivos. Ok? E aí a gente tem que resolver então essa equação aqui. A solução geral dessa equação, a gente lembra bem, né?
o que ele vai ser? A solução geral dessa equação diferencial simplesmente é uma coisa assim, né? A é aí K1x, né? Mais B é A menos I K1x. Então isso aqui você estudou lá em equações diferenciais. Isso é bem simples, né? Você solução de uma equação diferencial de segunda ordem quando eu tenho duas raízes reais distintas, né? Então isso é trivial. Ok, a solução dessa equação diferencial aqui, né? Uma equação diferencial de segunda ordem linear, né? Aí homogênea, né? Uma equação diferencial de segunda ordem homogênea linear. E a solução dela é bem simples, né? Você vai escrever, você vai encontrar o polinômio característico, né? Quem é o polinômio característico aqui? S ao quadrado mais K ao quadrado igual a zero, né? Então, quer dizer que o S é igual a mais ou menos IK, onde as soluções elas têm que ser da forma E elevado a S. Então, como são duas raízes reais distintas, as soluções são essas aí, né? E elevado a IK e E elevado a menos IK. E aí a solução geral é a combinação linear das soluções. Então, exatamente isso aqui, a combinação linear das soluções. Uma vai ser expoente E a mais IK e outro E a menos IK. Isso aí você estudou lá em cálculo geralmente cálculo 3, né? E aí você tem que isso aqui é a mesma coisa, né? Só que agora aqui um C A é aí K2x. Opa, eu botei o A de novo aqui. E o outro é D é a menos I K2x. E aí, obviamente, todos esses termos aí eu tenho que interpretar fisicamente, né? E o que eles significam fisicamente? Então vamos lá, né? Significa o seguinte, ó. Vamos para a interpretação física disso aí, né? Então a gente lembra o que é a interpretação física disso aí? Bem simples, trivial. Você tem o que isso está dizendo é que, bom, primeiro que eu vou considerar que a onda incidente ela só incide da esquerda para a direita, né? Isso é uma escolha, porque eu simplifico o meu problema. Em vez de eu poderia modelar um problema onde eu tenho duas partículas, uma vindo da esquerda para a direita, de fora para dentro do potencial, e uma segunda partícula vindo da direita para a esquerda, saindo do potencial. Só que ia complicar meu problema, né? Então é mais simples eu considerar que a partícula incidente ela está vindo da esquerda para a direita, ou seja, ela tá vindo lá de menos infinito e chega na fronteira e adentra o potencial. E aí se facilita. Bom, se eu estou considerando, né? Então a primeira consideração que a gente vai fazer, a onda está vindo. O que quer dizer cada termo desse? Esse termo aqui é uma onda vindo da esquerda para a direita. Então essa onda aqui, A, E, aí K1x. Aí o que significa esse B aqui? É uma onda que está no meio 1, só que ela está indo para a esquerda. Ela é a onda refletida. Ó. Então quando ele bate, ele chega na fronteira, ele bate e aí a onda reflete a onda lá na superfície.
Então eu tenho uma onda que é refletida. Ó. Então a onda, se eu definir que a onda está indo da esquerda para a direita, né? Então a gente definiu isso aqui inicialmente, né? Que a onda... Não, a gente definiu isso, na verdade, já, né? A gente falou que a partícula estava vindo da esquerda para a direita. Então, como a partícula está vindo da esquerda para a direita, a partícula incidente, isso aqui é zero, né? Porque o que seria esse termo aqui? Seria uma partícula tá do lado 2 vindo da direita para a esquerda. Ou seja, seria uma partícula incidente, mas não, a partícula incidente ela vem da esquerda para a direita. Pois consideramos inicialmente que a partícula incidente estava vindo da esquerda para a direita. Para a direita, vindo de x igual a menos infinito. Quer dizer, ela vem lá de menos infinito e aí vai para e adentra aqui o potencial quando ela chega em x igual a zero. Então esse D aí a gente elimina. Então não tem esse termo mais, tá? Ok. Só que a gente observa que uma parte da onda é transmitida. Ó. Então aqui uma parte da onda é transmitida. É o C é aí K2x. Então a parte... Então, quando eu tenho a função de onda, uma parte dela ela incide na fronteira entre esses dois meios aqui, né? Um com potencial zero e outro com potencial V0. Uma parte refletida e outra parte transmitida. Que, por outro lado, nós sabemos que a função de onda é contínua. Em qualquer ponto, né? Mas pra gente aqui não interessa qualquer ponto. O que vai interessar pra gente aqui é x igual a zero. Né? A função de onda ela é contínua em x igual a zero. Ou seja, quando eu pegar ela do lado esquerdo e do lado direito, ela tem que dar a mesma coisa, né? Então, se eu pegar a função de onda em 0 menos e a função de onda em 0 mais, ela tem que ser igual. Só que ela em 0 menos é isso aqui, né? Com o x igual a 0. Em 0 mais, ela é isso aqui com x igual a 0. Então, em 0 menos, ela é a é elevado a 0. Mais b é elevado a 0. Essa expressão aqui, só que com 0. Do lado direito da origem, ela vale isso aqui. Só que com o x aqui 0, né? Então, para que haja continuidade, para que ela seja contínua na origem, é necessária essa condição aqui. Então, daqui a gente conclui que para que a função de onda seja contínua, o que é uma condição necessária, o A mais B tem que ser igual a C. Aí repete idêntico aqui, só que para derivada, né? A derivada da função de onda também tem que ser contínua. Então, eu tenho que
derivada da função de onda a derivada da função de onda é contínua em x igual a zero. E aí, se eu derivo essa função, então vamos fazer as derivadas, né? Para a gente poder substituir. Eu vou apagar aqui, fazer do zero, deixar de preguiça, né? Então, vou pegar, só que eu tenho que pegar a derivada da função, que eu não tenho, né? Tenho só a função. Se bem que eu tenho a... Não, a gente não fez a derivada aqui, né? Ok. Vou ter que fazer a derivada. Então, vou pegar isso aqui. E derivar. Então, a derivada disso aqui, o que que é? Vai dar I K1 derivada da exponencial, a própria exponencial, e multiplico pela derivada do argumento, porque é regra da cadeia, né? Aqui eu trago mais para cá, que eu posso apagar. Isso é igual a menos I K1. Então a gente tem que essa derivada dá isso daí, né? E aí eu posso fazer também o que? A derivada, isso aqui para x é menor do que zero. E para x maior do que ou igual a zero, só tem o positivo, né? E aqui é C. Aqui é 2, aqui é 2. Ok. Então, só que se eu faço essa derivada em zero mais, ela tem que ser igual à derivada em zero menos. A derivada em zero mais, ela vai ser igual, então, o que? É isso daqui, né? Fazer em zero menos e zero mais, melhor, né? Fazer na mesma ordem. Então, em zero menos, ela vai dar I K1A é a zero, menos I K1B é a zero. E no outro, ela vai dar o que? I K2C é a zero. E aí vai dar I K1 vezes A menos B. E aqui o que? I K2C. E aí eu vou ter que isso daí vai ser... Eu posso aqui simplesmente dividir tudo, né? Por IK1. Eu posso passar o IK1 dividindo, né? Eu vou ter então que o A menos B é igual a... O I eu posso cortar, na verdade, já, né? Posso cortar esse I. E aí eu vou ter, na verdade, K2 sobre K1 vezes C. Ok. Então, eu posso montar um sistema, né? Então, eu tenho que A mais B igual a C. Então, eu vou ter que A mais B é igual a C. E A menos B é igual a K2 sobre K1 vezes C. E aqui eu posso cortar esse B. E aqui eu posso concluir que isso aqui vai ser igual a igual... Opa! A igual a C.
que eu vou concluir que 2A, né? Estou somando as duas. Então dá 2A. Não vou colocar de cortar, que fica pensando que está cortando. Não está cortando nada, né? O que você está fazendo é montar o sistema, somando. Aí vai cortar B com mais B com menos B, dá 0. 2A é a soma do lado esquerdo, né, das equações. Soma do lado direito vai dar 1 mais K2 sobre K1 vezes C, né? Então, daqui a gente conclui que o quê? Que 2A é igual a... Passa esse K1 aqui, né, multiplicando, e soma K1 mais K2 sobre K1 vezes C. Então, daqui a gente conclui que o C é igual a 2K1 sobre K1 mais K2 vezes o A. Ok, então eu já tenho uma relação aí que vai me dar o C em termos do A. Só que eu preciso também ter o que? O B em termos do A, né? Então, como é que eu obteria o B em termos do A? Eu poderia pegar essa equação aqui, por exemplo, né? Que ela diz que o B é igual a C menos A, só passar o A para o outro lado subtraindo. Então aqui daria o C menos 2K1 sobre K1 mais K2 vezes o A. Aliás, o C que é isso aqui, né? O C é isso aqui, desculpa, menos o A. Agora sim. Ok, então o B vai ser igual a... Então C menos o A, o C é 2K1 sobre K1 mais K2 vezes A, menos A é 2K1 sobre K1 menos K2 menos 1 vezes o A. Então daqui a gente conclui que o B é igual a 2K1 menos K1 menos K2 sobre K1 menos K2, K1 mais... Opa, aqui é mais... Então, vezes K, vezes o A. E aí eu tenho que... Aqui essa diferença é igual a K1, né? Então isso daqui é igual a K1 menos K2 sobre K1 mais K2 vezes o A. E aí a gente vai ter os coeficientes de reflexão e transmissão, né? Então, quem é o coeficiente de reflexão? Então, o coeficiente de reflexão, ele vai ser, a gente vai representar ele por R, e ele é definido da seguinte maneira: ele é a corrente, densidade de corrente refletida, densidade de corrente refletida pela densidade de corrente incidente. Densidade de corrente incidente. Ok?
Ok, ou seja, né, ela vai ser a densidade de corrente incidente, densidade de corrente refletida, desculpa, refletida, pela densidade de corrente incidente, né? Se eu pegar a densidade de corrente refletida pela densidade de corrente incidente, eu tenho calcular o módulo disso, eu tenho o coeficiente de reflexão. Então, a densidade de corrente, como nós já vimos, é H barra sobre 2MI, complexo conjugado da função de onda, né? Derivada da função de onda com relação à posição, menos a autofunção aí, né? A função de onda, vezes a derivada do conjugado, derivada espacial do conjugado do derivado espacial do conjugado da função de onda. Ok, então no caso o J incidente, se eu tenho, vamos ver o caso incidente. No caso incidente, eu tenho o quê? Eu tenho que a função da onda incidente é essa aqui, né? Então a função da onda incidente é igual a A vezes E e K1x. Então daqui a gente tira aqui eu tenho que o complexo conjugado, né? Vai ser igual ao conjugado aqui, vezes E a menos I K1x, vezes o que mais? É só substituir, né? Então, a fotoderivar, né? Mas a derivada disso aí é bem trivial, vou jogar direto. Então vai ficar, assim, o conjugado é menos I K1x. Quem é a derivada? A derivada é ela própria, né? A única diferença é que eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento. Então fica vezes I K1 A E aí K1x mais. Aí tem que ficar agora, na verdade não é mais, não é menos, né? E aí fica a função de onda vezes a derivada do, né? Então a função de onda é A E a I K1x vezes agora a derivada do conjugado, né? Então, derivando o conjugado, derivando isso aqui, vai ficar o quê? A conjugado, né? E a derivada é ele próprio, né? Só que multiplica pela derivada do argumento, que é uma exponencial, né? Então aqui eu tenho que o J, densidade de corrente incidente, é H barra sobre 2MI. Esse produto aqui dá E elevado a zero, que é igual a 1, né? E então fica isso daqui vezes isso daqui, que é igual ao módulo disso aqui ao quadrado, né? Esse número complexo está ao quadrado, vezes E elevado a zero, mais, menos, né? Aqui, só que se fica menos com menos aqui dá mais, né? Aí fica o módulo ao quadrado, que fica esse vezes esse, né? Esses dois caras aqui vão ser simétricos, né? Que é um ter um menos. Então vai dar elevado a zero. Então o J incidente é H bar sobre 2MI. E aqui fica 2 módulo de A ao quadrado, que eu posso cortar, né? Isso é igual a H barra sobre MI vezes o módulo de A ao quadrado, né?
Ok. Agora eu pergunto, como é que eu faço para calcular o J refletido? O J refletido, percebe que a fórmula é bem parecida, né? Porque o que vai mudar aqui? Só vai mudar aqui no lugar, exatamente o mesmo cálculo. O que muda aqui no lugar do K1 continua K1 porque é refletido esse aqui, ó. No lugar do A vai ficar B, e no lugar do K1 vai ficar menos K1, né? Pronto. Então, como não aparece K1 nenhum, então o que vai mudar? O que muda é que como o sinal é I, é menos I em vez de I, vai aparecer um sinal de menos, só isso. Tá? Então é bem fácil fazer isso daí. E aqui é B, mas o cálculo é idêntico, né? Não vai mudar nada. Ok? Mesma coisa, posso concluir para o transmitido, né? E aí o transmitido, depois eu faço, mas é a mesma conta, né? Só que vai ficar a mesma coisa, ó, igual esse daqui, só que a diferença é que com D, né? Que é exatamente igual, só muda aqui no lugar de A lá é D, ok? Então basta fazer para um que os outros são idênticos. Bom, isso implica então que quem é o R? O R, ele é essa definição aqui, ó. Então, o R, ele vai ser igual a o J refletido, que é menos H bar sobre IM, módulo de B ao quadrado, sobre H bar sobre IM, módulo de A ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a... Corta aqui, né? B sobre A ao quadrado. Quem é o B? Então, o B a gente já calculou, né? O B é isso aqui. Então, vai dar isso daqui sobre A módulo ao quadrado. E isso daqui vai ser igual a K1 menos K2 ao quadrado sobre K1 mais K2 ao quadrado. Ok, a gente pode voltar aqui para a gente lembrar, né, quem é K1 e K2. E aí a gente lembra que K1 e K2 são esses valores aqui, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é escrever K2 sobre quem é K2 sobre K1. Eu vou chamar isso aqui de capa. Então, capa vai ser K2 sobre K1. E aí, no caso, é isso daqui sobre isso daqui.
E aí isso é raiz de 2m h barra. Vai cortar isso aqui, né? Porque aparece nos dois. E aí fica, na verdade, só o que? E menos V0 sobre E raiz. Isso, por sua vez, é igual a raiz de 1 menos V0 sobre E. E a gente chega, então, nesse resultado aqui. Eu posso reescrever isso daqui tirando o K1 aqui em evidência, né? Em cima e embaixo vai ficar K1 ao quadrado, que eu posso cortar, né? Posso escrever aqui K1 vezes 1 menos K2 sobre K1. Aí vai ficar ao quadrado, que é a mesma coisa, K1 ao quadrado vezes 1 mais K2 sobre K1 ao quadrado. Posso cortar aqui. E aí isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 menos kappa ao quadrado. E aqui 1 mais kappa ao quadrado. E a gente também pode encontrar o coeficiente de transmissão. Coeficiente de transmissão. E o coeficiente de transmissão ele vai ser parecido com o coeficiente de reflexão, né? Qual é a diferença? Só trocar aqui por transmissão. Então, vou copiar aqui, ó. Então é tudo igual, né? Você vai ter densidade de corrente transmitida, né? E a densidade de corrente transmitida é aqui, né? Ok. E agora é coeficiente de transmissão. Só que, como a gente falou, é tudo igual, né? O coeficiente de transmissão, o que vai mudar? Ele é exatamente igual ao incidente, né? Mais igual ao incidente, porque está para a direita também, né? A única diferença do coeficiente de incidente, né? Da densidade de corrente incidente, é que a densidade de corrente de transmissão ela aqui é o D, né? Aliás, é C aqui, desculpa. Que é o C, né? E aí a gente pode dizer então o coeficiente de transmissão simplesmente é o que? É o módulo de H sobre IM, módulo de C ao quadrado, sobre H barra sobre IM, módulo de A ao quadrado. Só que o C a gente já calculou, né, em termos do A. Tá aqui, ó. Então eu posso colar aqui, ó. E aí eu posso dividir aqui pelo... Então aqui vai ficar o módulo de A aqui ao quadrado, que fica ao quadrado, né? Isso aqui tudo corta. E aqui fica o módulo de A ao quadrado. Aqui corta também, né? Ok. Aqui cortava.
E aí a gente tem o seguinte, que coeficiente de transmissão, então vai ser quem? Eu poderia deixar assim, né? Mas tá certo, tudo bem. Ok, o coeficiente de transmissão então vai ser quem? Vai ser 2K1, vou fazer logo ao quadrado, né? 4K1 ao quadrado sobre K1 mais K2 ao quadrado. Só que eu posso tirar o K1 em evidência. Se eu tirar o K1 em evidência, fica K1 ao quadrado, mas aqui embaixo, aqui dentro, fica K1 mais K2 sobre K1, que é o kappa, né? E aqui eu posso cortar. Opa, tá errado, né? Eu vou tirar, na verdade, é o K2 ao quadrado da evidência, né? Tirar o K2 ao quadrado da evidência. Na verdade, tem um erro aqui, né? Desde o começo. Aqui, ó. Na hora de... Tinha esse termo aqui, né? Que eu simplesmente ignorei, né? Então, ele aparece aqui e aparece aqui. Então, quando ele sair aqui, tem um I K1 aqui, né? Que aí cancela com esse I aqui. Na verdade, daria isso aí, né? Aí cancelaria, ficaria aqui K1. Então tá errado essa fórmula, desculpa, tá? Eu simplesmente passei batido aqui nesse... Esqueci esse I cair aqui, ó. Então vamos refazer aqui. Então aqui não é nada disso, é K1. Então aqui é K1, não tem nada disso. Aqui, na verdade, é K1. Aqui não teve problema porque deu a sorte que cortou, né? Ok. Agora, na transmissão vai dar problema, né? Porque na transmissão, aqui já não é, aqui é K2. Aí por isso que não está batendo aqui, tá? Então, na verdade, não tem o I embaixo, ele vai ser eliminado lá, né? Fica K2. Agora sim, desculpa. Então, agora vai funcionar. Não tava batendo aqui. Então aqui vai dar H barra K2 sobre M. E agora sim, H barra K1 sobre M. Então eu corto esses dois aqui. E aí tem um K2 sobre K1. Ok, então aqui fica tudo diferente, né? Só que... Então aqui fica vezes K2 sobre K1, né? Ok. Eu vou continuar deixando o K2 sobre K1. Vou apagar tudo e fazer de novo aqui. Agora eu posso tirar de novo o K1. Posso cortar um K1 daqui com um K1 daqui, né? E aí eu posso escrever então 4K1, K2 sobre K1 mais K2 ao quadrado. Ok, só que eu posso agora sim tirar o K1 em evidência embaixo, né? K1 ao quadrado, aqui vai ficar 1 mais kappa agora, né? Ao quadrado, que vai ficar K1, K2 sobre K1, né? Ok.
E aqui 4, K1, K2. Era só esse erro, né? Um erro normal. Assim, a gente... É só isso, passou batido. Eu esqueci de jogar esses termos para fora. Bom, e aí um dos K1s corta aqui e fica K2 sobre K1. E K2 sobre K1, como a gente já viu, é igual a kappa. Então vai ser igual a 4K sobre 1 mais kappa ao quadrado. Ok? E aí, o que acontece se eu somo o coeficiente de reflexão com o coeficiente de transmissão? Então, o coeficiente de reflexão, obviamente tem que dar 100%, né? Porque o coeficiente de reflexão, ele te dá a porcentagem de partículas que é refletida de volta, né? Então, se eu tenho um sistema igualmente preparado, um conjunto de sistemas igualmente preparados, ou seja, lança um monte de partícula na barreira, se fosse o caso clássico, todas iriam passar. Mas no caso quântico, não. Algumas são uma porcentagem refletida e uma porcentagem transmitida. Se eu somar o que é a porcentagem transmitida com a porcentagem refletida, tem que dar 100%. Então, o coeficiente de reflexão, ele deu isso aqui, né? E o coeficiente de transmissão, a soma tem que dar 1, né? Então eu vou ter R mais T é igual a 1 menos 2K mais K ao quadrado mais 4K sobre 1 mais K ao quadrado. Então, isso é igual a 1 mais 2K, né? Somando aqui, ó. Mais K ao quadrado sobre... Isso aqui ao quadrado é 1 mais 2K mais K ao quadrado, que é igual a 1. Certinho, né? Ou seja, 100%. Então, no caso quântico, não é igual no caso clássico, né? Então, no caso clássico, se eu jogar 100 partículas aqui, todas vão ser transmitidas, né? Caso o que acontece se 100 partículas idênticas incidem na barreira V0, né, vindo da esquerda para a direita. No caso clássico, sem partículas atravessam, que a energia é maior. São transmitidas, né? %100 das partículas são transmitidas. Agora, o que acontece no caso quântico? O
no caso quântico, se eu tenho várias partículas idênticas, ou seja, vários sistemas igualmente preparados, o que vai acontecer é que, mesmo a energia sendo maior do que a barreira, é contraintuitivo, né? Algumas serão refletidas. Quantos? R% são refletidas. E T% são transmitidas. Ok? Então é isso que vai acontecer. Então, o que a gente pode dizer é que no caso quântico, o coeficiente de reflexão é diferente de zero. E no caso clássico, o coeficiente de reflexão é igual a zero, né? E o T é igual a 1. Ok? E aí eu posso também, e obviamente que a função de onda, né? Ela vai ser o quê? Então a solução é que a função de onda, ela é AE e K1x menos ômega t, né? Mais BE a menos I K1x menos ômega t, isso para x menor do que zero, e CE I a K2x menos ômega t, com aquelas relações que a gente tem lá entre os coeficientes, né, para garantir a continuidade da função de onda e da derivada, né? Lembrando que a derivada tem que ser contínua, porque a derivada está relacionada com o momento linear, que também tem que ser contínuo, né? Outro caso que a gente tem é o caso em que a energia é menor do que o potencial. O que acontece classicamente nesse caso? Se a energia da partícula é menor do que o potencial, classicamente a transmissão é zero e a reflexão é 100%. Todas as partículas são refletidas. Mecânica clássica, né? Agora, o que diz a mecânica quântica? Na mecânica quântica, a gente... Bom, vamos tentar aproveitar o que foi feito antes, né? Então a solução é parecida, né? A diferença é que agora eu vou escrever o V menos E, ok? Em vez de escrever, para poder ficar positivo. Então, na mecânica quântica, eu vou deixar como estava aquela hora, né? Ou seja, o menos aqui vai inverter. V de x menos E. E eu vou chamar isso aqui de K'. Mas aí o resto é bem parecido, né? Aí você vai ter que o que? Então, a segunda derivada da autofunção vai ser igual agora, só mudou que é menos K' ao quadrado, a autofunção é igual a zero, né? Então, nesse caso, o que a gente tem? Eu posso saber ter dois casos, né? X menor, X maior, né? Então, vou ter uma solução parecida com essa aqui, né? Exatamente a mesma solução. Estou considerando que a onda vem da esquerda para a direita, então eu elimino o termo
eu elimino um dos termos, né? O que muda agora é que o termo que eu elimino, aliás, não muda nada, né? O termo que eu elimino, porque vai ser uma coisa, uma parte transmitida, outra parte refletida. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Cadê o C? Não tá certo, né? Tá certinho. Só que aqui vai mudar só um caso, né? Porque o que vai acontecer? Essa parte aqui não vai ser mais dessa forma aqui, ó. Né? A parte... Essa parte que está para a esquerda, ela não muda, né? Por quê? Porque você continua tendo aqui, ó, isso daqui é menos, isso aqui é igual a, vai ser igual a 2m sobre h barra v de x menos e. Quando o potencial for igual a zero, isso aqui vai ser negativo, né? Fica menos com menos mais, dá exatamente a mesma solução que dava antes. Então isso aqui não é alterado, né? O que é alterado é essa parte da solução daqui, né? Então vamos ver isso daí, né? Então o que vai acontecer? Quando eu tiver à esquerda, o que vai acontecer é que, nesse caso, nessa região, o que a gente tem aqui é que o potencial é igual a zero. Então isso implica que o K' ao quadrado é 2m h barra, como aqui é zero, vai dar menos E, menos 2m E sobre h barra, né? Ao quadrado aqui, né? Se eu substituo isso lá na equação, fica mais aqui, né? E aí eu volto a ter aquela solução oscilatória, né? Ou seja, a solução disso daqui é essa solução aqui. Ok? Então aqui não mudou nada. É exatamente o que a gente tinha no caso anterior. Agora aqui vai mudar, né? Porque agora eu vou ter agora K' ao quadrado é igual a 2m h barra ao quadrado, só que o V aqui é V0 menos E, né? Só que o V0 ele é maior do que E, então isso aqui vai dar positivo. E aí já não dá mais a solução oscilatória, né? Como aí vai dar positivo, quando eu passar isso aqui para o outro lado, né? Fica polinômio característico como S quadrado igual a K' ao quadrado. Então S é igual a K'. Que é SX, né? Eu coloquei SX lá no outro. Que é SX, né? Então, ó, quer dizer que nesse caso ele não vai dar, ele vai dar no polinômio característico, ele dá real. Quando ele dá real,
né? Mais ou menos, né? Como ele dá real, a solução agora não é mais, agora é C, E. Eu vou deixar só aquela parte que depois a gente coloca o... Depois a gente coloca a oscilação temporal, né? Aqui não mudou nada. Mas vai mudar aqui, ó. Porque agora vai ficar real aqui. K1 linha. X mais DE a K2 linha, no caso, né? Menos, né? Essa é a solução que a gente já aprendeu lá em equações diferenciais. Só que o que vai acontecer nesse caso? Para eu manter a letra, né, C, eu vou colocar o menos aqui e o mais aqui. É uma questão de escolher isso, né? Porque aí eu vou ter que eliminar esse D, né? Porque como esse cara aqui é positivo, quando esse cara for para o infinito, esse termo com D, como ele é uma exponencial, né? Ele vai para o infinito. Então ele diverge, né? Então eu tenho que eliminar as coisas que divergem. Então ele tem que ir para zero. Então a solução, no final das contas, né? Aqui para x maior do que ou igual a zero. Então para esse caso, não muda a primeira parte. A única coisa que vai mudar é a segunda parte, né? Então a solução fica assim. Só que aqui não é mais assim, é menos aqui. Ok. Aqui eu vou colocar o linha para dizer que é V0 menos E, né? Então, basicamente é isso daí. Aliás, aqui eu tenho que separar agora porque o outro aqui não tem mais aquela parte, né? É E a menos I ômega T, ok? Ok, então essa é a solução para esse caso, né? Agora, se eu for calcular a corrente, né? Se eu for calcular essa corrente, transmitida, densidade de corrente transmitida, o que vai acontecer? Vou colocar aqui a transmitida. Nesse caso, como a função aí de onda aqui, no caso 2, ela é real, né? O que vai acontecer? Tanto faz se eu faço esse conjugado ou não, né? Então dá o mesmo resultado fazendo conjugado ou não. Então, simplesmente posso tirar os conjugados, né? Ou seja, quando uma função de onda ela é real no lado direito, o que vai acontecer? Esses caras aqui simplesmente vão cancelar. Isso aqui vai dar zero. Então quer dizer que o coeficiente de transmissão ele é o J transmitido pelo J incidente. Então a gente tem que isso aqui vai ser igual a zero, né?
Então isso implica que o R é igual a 1. Ok, e aplicando as condições de contorno, então, né, a gente pegar no tempo 0, né, o que eu vou encontrar? A gente sabe que isso daqui tem que ser igual, né? Então vou ter que o A é 0, ou seja, da A, mas isso aqui implica que A, como a gente já explicou, é igual a C, né? Porque vai ficar a mesma coisa também, é elevado a 0. Por outro lado, a derivada, se eu derivar agora, o lado esquerdo é idêntico, né, ao anterior, não vai mudar nada. Então vou aproveitar aqui. Então, o lado esquerdo, você derivando, ó, você chega nessa expressão aqui, né? O que vai mudar do lado direito? É que não tem esse i aí, né? No lugar desse i tem um menos. Então a expressão é parecida com essa aqui. Então também tem que a derivada tem que ser igual, né? Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Ok, certinho, né? Como ela tem que ser igual, então aqui vai dar a mesma coisa aí. Isso aqui aparece um menos, né? Porque quando derivar não vai ser mais IK2, vai ser menos K2. Então, daí eu posso escrever que A mais B é igual a 0 e que A menos B é igual a menos K2C sobre K1I, né? E aí eu posso escrever então que K2 linha, né? Então daqui a gente conclui que 2A é igual a menos K2' sobre... Posso passar esse I para cima, né? Quando ele vai para cima, ele vai com som trocado, então ele vai I sobre K1C. Aqui que 0 aqui vai dar C também, né? Vai ficar C elevado a 0, vai dar C também. Ok. Então aqui na verdade é isso aqui mais 1, né? Então eu vou ter que 2A é igual a K1 mais I K2' sobre K1. Isso daqui vezes C. Então eu concluo que o C passa esse K1 para lá e esse cara aqui para baixo, né? Então vai ser igual a 2K1 sobre K1 mais I K2' vezes A. Ok? E aí é fácil você demonstrar que o B, quem é o B? É C menos A. Então o C é 2K1 sobre K1 mais I K2' A menos A. Então a gente conclui que o B vai ser igual a 2K1 menos K1 menos I K2', né? Sobre K1 mais I K2' vezes A. Então eu concluo que o B
é igual a K1 menos I K2' sobre K1 mais I K2' vezes A. Bom, e aí o coeficiente de reflexão, que é módulo de B ao quadrado sobre módulo de A ao quadrado, vai dar K1 ao quadrado, porque o sinal do meio não faz diferença na hora de calcular o módulo, né? Porque K1 é real e K2' é real também. Isso aqui vai dar 1, como a gente... né? Só que existe aqui uma penetração quântica. Mesmo que não tenha nada, mesmo que nada seja transmitido e tudo seja refletido, existe uma penetração quântica. Penetração quântica. E o que seria essa penetração quântica? Existe uma probabilidade da partícula na região transmitida, né? Existe, mas vamos explicar isso aqui para não ficar nenhuma dúvida, né? Existe uma probabilidade, ok? Da função de onda só que ela é virtualmente zero, né? Quem é essa probabilidade? Ela vai ser a função de onda transmitida, né? Ao quadrado. Então, é esse daqui, né? Cadê? Essa parte aqui, né? Ao quadrado. Opa, essa parte não, cadê? Cadê a função de onda? Isso aqui, ó. Então vai ser isso aqui ao quadrado, né? Então vai ser CE, aí fica conjugado, né? Aqui I, aqui normal, não tem I, né? Desculpa, menos K2' X é menos I ômega, né? Menos I ômega t. Só que como eu fiz o complexo conjugado, vai ficar mais I ômega t, né? I ômega t. Só que eu multiplico ainda por ela de novo, né? Então ficaria vezes C a menos K2' X e aqui aqui a menos I ômega t. Ok? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa probabilidade, vai ser igual a C, módulo de C ao quadrado, né? E aqui, esse produto fica, produto de potência da mesma base, né? Menos 2K2', que é o número real, X, esses aqui se cancelam, né? Vai dar 1. Bom, só que ela cai exponencialmente, né? Que cai exponencialmente.
como a barreira é infinita, uma partícula não consegue atravessá-la, né? Não consegue tunelar, né? Porque vai ter a questão do tunelamento, né? Mas nenhuma partícula consegue realizar o tunelamento através da barreira, porque ela é infinita, né? Barreira com uma probabilidade que decai exponencialmente. Então, como a barreira é infinita, essa probabilidade exponencial ela vai rapidamente para zero. Então quer dizer que nenhuma partícula consegue realmente ser transmitida. Agora, se essa barreira fosse finita e chegasse um pedacinho desse exponencial após a barreira, esse pedacinho que chegou depois da barreira, você poderia calcular, né, qual é a probabilidade. E aí, essa probabilidade, né, daria a fração de partículas que iria atravessar a barreira. Né? Então, por isso que nesse caso, apesar de ter essa penetração quântica exponencial aí, ela não é capaz de fazer com que nenhuma partícula atravesse a barreira de potencial, porque é uma barreira de potencial infinita.